Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula hoje, certo? Hoje nós vamos dar início ao conteúdo de educação física, né, que tem no livro, que tem no nosso livro. Semana passada nós fizemos uma revisão, não foi? Do que foi trabalhado ano passado, com uma introdução do que é que vai ser esse ano, né? Do que a gente vai desenvolver nas nossas aulas durante esse ano. Bem, gente, o capítulo 1, né, que a gente vai trabalhar nesse início de bimestre, vai ser a semelhança entre esportes coletivos de invasão, certo? A gente vai trabalhar a semelhança entre eles. Professor, mas o que especificamente que a gente vai trabalhar nessa aula? A gente vai estudar os fundamentos do basquetebol, a gente vai trabalhar nesse capítulo, e o corfebol. Corfebol é um esporte que a cesta fica no centro, né? Muito parecido com o basquete, porém a cesta não tem as redezinhas. Ela fica no centro e ambas as equipes tentam acertar a bola no meio, né? Sendo com uma bola menor do que a bola de basquete. Se vocês quiserem pesquisar aí corfebol, vocês vão ver como é esse esporte melhor, tá certo? Neste capítulo, gente, a gente vai abordar os elementos constitutivos do conceito de esporte coletivo de invasão, por meio da análise das semelhanças entre eles que se enquadram nessa categoria. A gente vai ver, né, quais as semelhanças que se enquadram para se tornar um esporte coletivo de invasão, né? Para essa análise mais específica e detalhada, selecionamos dois tipos de esportes, né? Como eu falei, o basquetebol e o corfebol. No primeiro foco são os fundamentos e no segundo, além dos fundamentos, a gente vai conhecer a história desses esportes. Gente, eu sei que vocês devem estar pensando aí, professor, mas a gente estudou basquete no início do ano passado, mas a gente também viu as regras, a gente viu os fundamentos. Porém, gente, como eu falei, né, vai ter alguns conteúdos que vão se repetir por conta dessa nova didática que nós estamos adotando. E o basquete é um deles, tá bom? Essa prática do basquete é uma delas. Gente, para a gente poder começar, quais são as características do esporte de invasão que vocês conhecem? Pensem um pouquinho aí. Ah, professor, esporte de invasão é o esporte que eu tenho que fazer o gol na outra equipe? Que eu tenho que fazer uma cesta? Não necessariamente. O esporte de invasão é um esporte que eu preciso invadir o território do adversário para mim poder marcar um ponto ou marcar um gol. Se a gente for ter como exemplo, o futebol é um esporte de invasão, porque a gente precisa passar para a área do adversário. Aquela nossa brincadeira que a gente brinca muito, bandeirinha, né, que a gente tem que passar, também é um jogo de invasão, porque a gente também precisa passar para a área do adversário. A gente tem a diferença, gente, entre esporte coletivo e esporte individual, né? Tem essas várias, também tem esses dois tipos de esportes na qual a gente vai trabalhar. Aqui, nesse nosso capítulo, a gente está trabalhando com esporte específico. Lembrando que, gente, no momento a gente não está podendo ter prática de esporte coletivo por conta da pandemia, né? Porque a gente não
tem que manter esse distanciamento social. Mas a gente vai poder desenvolver, né, os fundamentos, né, que é uma parte que a gente trabalha de maneira individual, certo? Separada. Então, não vamos poder jogar em si, porque precisa de estar próximo, mas a parte que a gente pode desenvolver individualmente, a gente vai desenvolver, tá certo? Nos esportes coletivos, gente, que a gente está trabalhando nesse capítulo, a gente tem uma diferença nos esportes, né? Como eu falei, tem o esporte coletivo e tem o esporte individual. Os esportes coletivos são basquetebol, né? Porque precisam de um grupo para organizar jogadas e fazer ponto. O voleibol, o futsal e o handball, né? Então, esses são exemplos também de esportes coletivos. Outros esportes coletivos que não envolvem bola. A ginástica rítmica é um esporte coletivo, né? Porque precisa de uma equipe. O nado sincronizado, né? Que todas as pessoas que têm que estar em sincronia é um esporte coletivo. E o remo, né? Que a gente faz de maneira coletiva também, que todo mundo tem que se ajudar para poder chegar no objetivo, né? Esses são esportes coletivos, sendo que tem muitos outros exemplos por aí. Esporte individual, gente, a gente tem o badminton, né? Para quem não conhece o badminton é aquele esporte que é parecido com o tênis, que a rede fica em cima e a bola é passada por um lado para o outro com a peteca, na verdade, não é com a bola, é uma peteca. É passada de um lado para o outro com a raquete, né? E sendo que é uma pessoa contra a outra. Então, o esporte individual é isso. É quando joga apenas um contra um. São apenas um participante, tá certo? O badminton é exemplo de um esporte individual. A peteca é um esporte individual. O tênis é um esporte individual. Temos mais exemplos aqui. O atletismo é um esporte individual, que só é uma pessoa que pratica. A ginástica rítmica. Ah, professor, mas a ginástica rítmica não estava nos esportes coletivos? É porque ela tem ela varia entre duas opções. Ela pode ser disputada coletivamente, né, em equipe, como também ela pode ser disputada individual. E também temos exemplos como esporte individual, né, que a gente já treinou, que a gente já conversou sobre, que é a natação. Mas, professor, a natação não tem as provas em equipes, que todo mundo se ajuda? Porém, na natação só pode praticar um por vez. Um por vez, não pode todo mundo junto. Então, isso é que torna a natação um esporte individual, que deixa ela um esporte individual, ok? Em outro nível de classificação dos esportes, podemos encontrar subdivisões, tanto nos individuais quanto nos coletivos. Nestes, por exemplo, há os esportes de invasão, que têm características específicas. O quadro a seguir apresenta um nível maior de classificação dos esportes individuais e coletivos. Então, gente, dentro dos esportes de coletivo, né, tem os esportes de invasão. Não há subdivisões, mas tem características específicas, né, no esporte de invasão. Eu tenho um quadro, né, estou com um quadro aqui que tem a divisão, né, dos esportes. Tem dizendo se tem interação com o adversário e outro lado sem interação do adversário. Ele é dividido, né? A gente está dividido em esportes com interação com o adversário e sem interação com o adversário. Os esportes de marca, gente, que são exemplos, né, também. Ele
não tem interação com o adversário, né? Eles são apenas uma pessoa praticante. Eu não preciso, não estou diretamente ligado ao meu adversário. Ele é coletivo, né? O esporte de marca é coletivo, porque tem exemplo, o atletismo e as corridas de revezamento que você vai, que participa todo mundo junto. E de maneira individual tem o halterofilismo, que é levantamento de peso, certo? Nós temos também, gente, para classificar os tipos de esporte, nós temos o esporte de precisão, né? No esporte de precisão, eu não preciso ter contato, interação com o meu adversário. E um exemplo de esporte coletivo, de esporte de precisão, é a bocha. E de esporte individual é o tiro ao alvo, né? O tiro ao alvo é um esporte de precisão, aquele que a gente usa uma arma, né? Na maioria das vezes é uma airsoft, não é uma arma mesmo que os policiais usam, mas é uma arma de brinquedo, digamos assim, né? Trazendo para o nosso popular, que o intuito é apenas de acertar um alvo, certo? E não necessariamente com uma arma, mas com uma flecha também, né? Tem um arco e flecha aqui. Dá para também tentar acertar um local, né? Um ambiente. Esportes estéticos ou técnicos combinatórios, né? Esse também é outro tipo de esporte que ele não tem interação com o adversário. Um exemplo de um esporte coletivo desse é o nado sincronizado e a ginástica rítmica, certo? Nós temos também o esporte de rede, né? Que é com a rede no meio. E temos como exemplo, eles têm interação com o adversário, né? Os adversários jogam entre si. E nós temos um exemplo deles, o voleibol e o tênis de campo, certo? Aquele tênis que o Guga joga, que tem muitos atletas brasileiros. Esporte de campo e de taco. Nós temos como exemplo, eles têm interação com o adversário, né? A gente joga entre si contra outro. E a gente utiliza um taco e na maioria das vezes uma bola, certo? Nós temos como exemplo o beisebol. E também nós temos os esportes de invasão, né? Que tem que ter um contato com o adversário. Ele é apenas coletivo, não tem de maneira individual. E que precisa de uma interação com o adversário. A gente tem que jogar contra, certo? Nós temos como exemplo o handebol, o basquetebol e o futsal, futebol, tudo está incluso no esporte de invasão, certo? Agora, gente, a gente vai dar início, né? A gente vai dando continuidade com os fundamentos do basquetebol, né? Que a nossa aula aqui, ela está referente a essa, aos esportes coletivos de invasão, né? E a gente vai trabalhar especificamente o basquetebol. Os principais fundamentos do basquetebol são passes, dribles, arremessos e rebotes, né? A gente conversou a respeito disso bastante ano passado. Basicamente, o jogo consiste em controlar a bola usando dribles e passes, a fim de entrar no campo adversário e vencer sua defesa, efetuando arremesso para encestar a bola. Caso o jogador em ataque não consiga, são usados os rebotes para manter a posse de bola e recomeçar uma nova tentativa.
E em contrapartida, a equipe adversária tenta impedir a cesta, procurando retomar a posse de bola para a utilização dos mesmos fundamentos, avançar em direção a outro campo e fazer a cesta. A correta execução do fundamento dos basquetes, gente, é conquistada pelos atletas com o resultado de muito empenho nos treinamentos. Um exemplo é o grande ídolo do basquetebol brasileiro, Oscar Schmidt, conhecido como Mão Santa. Ele tem esse apelido que se deve à sua precisão em acertar os arremessos de 3 pontos. Lembram da linha de 3 que a gente conversou no ano passado? Ele é muito bom em acertar no arremesso de lá, certo? Marcava muitos pontos para a nossa seleção. Por isso que ele ganhou esse apelido de Mão Santa. O próprio Oscar Schmidt preferia dizer que quando ainda jogava, que não era mão santa, mas mão treinada. Justamente por isso, como eu falei, os aspectos do basquete, os fundamentos, são muito bem treinados, se você treinar bem, se a pessoa tiver dedicação e procurar evoluir, ela vai se destacar, E justamente por isso, os cachorros estão me atrapalhando, gente. Bem, gente, dando continuidade, por conta que tive acabando tendo que dar uma pausa por conta dos cachorros, mas estamos aqui, Vamos dar continuidade. Como eu estava falando, o Oscar preferia ser chamado de mão treinada, por conta que como os fundamentos do basquete podem ser desenvolvidos de uma maneira treinada, ele não se considerava mão santa, mas uma mão que treinou, que conseguiu acertar todos os arremessos. O objetivo de realizar os fundamentos do basquetebol nas nossas aulas, gente, não é que vocês se tornem um atleta profissional, certo? Mas é permitir que vocês conheçam o funcionamento do jogo e vivenciem alguns de seus fundamentos sem a pretensão de realizá-lo perfeitamente, mas que vocês possam, desenvolver a prática do basquete. E ele procura estimular, o prazer durante a atividade. A única intenção é somente essa, que vocês possam se divertir e conhecer as regras desse esporte, certo? Os fundamentos que nós podemos trabalhar, gente, em nossas aulas durante o ano, são eles: recepção, Recepção é o fundamento do basquete. No momento da recepção, o jogador deve ser dirigido para a bola e as mãos devem ficar na forma de concha, dessa maneira aqui, com os dedos meio afastados e esticados. Depois é preciso ir ao encontro da bola, inclinando o tronco com as mãos e os braços estendidos para a frente do corpo. Após a recepção, é necessário proteger a bola, girando o tronco. Então, a recepção, gente, é o ato de receber a bola de basquete, certo? O ato de conhecer. O drible. O drible é parecido e semelhante ao do futebol, do futsal, handball, dos outros esportes. Deslocamento com a bola que pode ser realizado de diversas maneiras. Com a troca de mãos, acima ou abaixo da linha da cintura, batendo a bola sempre, por trás do corpo, entre as pernas, lateralmente e à direita e à esquerda, com giros para a direita e para a esquerda. Parado ou em velocidade, entre outras possibilidades. A gente tem várias maneiras de executar um drible. Arremesso, o ato que eu arremesso a bola à cesta, eu arremesso a bola à cesta.
É um fundamento de finalização das ações de ataque. Portanto, seu objetivo é converter a cesta e fazer o ponto. Existem várias maneiras de executar esse fundamento, né? No arremesso, é possível utilizar uma ou as duas mãos, mas é necessário coordenar os movimentos. Uma dica: o jogador manter os braços e as pernas flexionados atento à cesta. As pernas devem estender ao mesmo tempo os braços e a bola lançada para o alto, descrevendo uma curva. O lance livre é um tipo de arremesso, como eu falei, né, gente? Falei ano passado, o lance livre ele é semelhante ao pênalti no futebol e no futsal. É um tipo de arremesso efetuado pelo jogador parado atrás da linha do lance livre. Acontece sem marcação e tem 5 segundos para ser executado. A bandeja. A bandeja, gente, é realizada quando o jogador se encontra próximo à cesta adversária e recebe um passe ou interrompe um drible. É caracterizada pela execução dos passes em 2 tempos rítmicos. E ele corre, ele salta e arremessa a bola bate na tabela e cai na cesta, né? Esse é o movimento considerado da bandeja. Gente, ó, esses foram um dos fundamentos do basquetebol, certo? A gente vai também trabalhar um pouco da história, né? Um pouco das origens, né? Também que a gente estudou no passado, porém a gente vai relembrar esse ano ainda, a gente vai conhecer um pouco mais aprofundado. E as demais regras, as demais situações nós vamos ver de acordo com as nossas aulas, certo? Nas nossas aulas práticas e nas nossas aulas teóricas. Gente, ó, uma atividade de casa. Peço que vocês pesquisem, né, sobre os fundamentos do basquetebol, para que vocês possam conhecer ainda mais eles, tá ok? Para que vocês possam se aprofundar ainda mais. Vocês podem tirar a foto e me mandar lá na Agenda Edu, certo? Vou mandar para vocês. Na próxima aula nós iremos estudar um pouco do Cofebol, né? Um pouco das origens, de onde é que ele é. E assim nós vamos dando sequência, tá bom, gente? Quero agradecer a participação de todos. Quero pedir desculpa novamente pelos cachorros, né? Que latiram no meio da aula, mas faz parte, né, gente? Mas vamos procurar. Espero que não tenha atrapalhado. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, entrar em dúvida, tirar alguma dúvida lá na Agenda Edu, ou até mesmo quem tiver algum contato meu pode perguntar, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês, espero que a gente possa voltar o mais breve possível com as nossas aulas práticas para que a gente possa desenvolver da melhor maneira possível, tá certo? Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tamo junto, gente. Obrigado.